faz login no site, fecha, daqui a uns 2 dias você volta e você continua logado. Isso é meio comum que a gente até fica acostumado, né? Isso a gente acaba não pensando de fato como é que isso funciona. E saber disso pode ser a diferença entre um sistema seguro e um sistema inseguro. Então hoje eu vou te mostrar como que isso funciona usando o exemplo do JWT, que é o JSON Web Token. Eu não vou perder muito tempo tentando te explicar para que serve a autenticação. Você sabe, você precisa proteger os dados. O sistema precisa garantir que aquele usuário que está acessando os dados é o usuário de fato que pode acessar. Então a gente tem o usuário salvo no banco de dados e a gente tem a informação que o usuário está fornecendo pra gente, que seria o e-mail e a senha dele. Só que tem uma coisa, quando você está usando o sistema, você faz várias chamadas pro sistema, né? Como por exemplo, você está no e-commerce, você chama ali quantas vezes você quiser a lista de produtos, você pega os seus dados, os seus pedidos, os seus boletos que estão pendentes de pagamento ainda, e a cada chamada o servidor precisa saber quem é você. Só que tem um problema, o meio do caminho, né? A internet, ela não salva estado, ela não salva informação nenhuma, ela é meio burrinha. Então você precisa saber onde guardar essa informação. A primeira solução que você vai pensar é em salvar no servidor, criar uma sessão e guardar ela no servidor. Inclusive, foi assim que foi por muito tempo. Só que isso gera muitos problemas, principalmente quando a arquitetura é mais distribuída. Porque isso exige que o servidor sempre esteja de pé, ou então que tenha um banco de dados aí gigantesco, salvando todas as sessões de usuário. Isso pode causar lentidão, pode causar gargalo, um monte de coisa, inclusive problema de segurança. Isso é um problemaço. Mas era assim que era implementado antes. O servidor, ele gera uma sessão, gera um código de sessão, manda para você, você salva ele no seu navegador, no seu dispositivo, e toda vez que você fosse fazer uma requisição para o servidor, você mandaria aquele código de sessão para ele. Mas pensa comigo que não é só autenticação, tem autorização no processo também. Qual que é a diferença? A autorização é quando você consegue se conectar no serviço, no sistema, na aplicação, você identifica que você realmente tem uma conta ali, e a autorização é quando você vê que você tem permissão para alguma ação, uma funcionalidade, alguma coisa dentro do sistema que você já está autenticado. Então imagina comigo, toda vez que você fosse acessar uma funcionalidade, o servidor ter que pegar a sua sessão, depois procurar qual é a funcionalidade que você está tentando acessar, procurar nas suas permissões adquiridas se você tem permissão àquilo. Tá vendo o tanto de processo para pegar uma coisa só, uma única informação? Ou então imagina quando sua aplicação cresce e aí um servidor vira 5, 10, 15, vários servidores que vão ter que fazer o mesmo processo toda santa vez. Ah, mas é só cachear. Não é. Pode parando com isso que você está tentando fazer gambiarra. E foi aí que alguém teve uma ideia um pouquinho diferente. E se o servidor simplesmente não salvasse nada? E se na hora que você passasse o seu e-mail e senha, ao invés do servidor guardar uma sessão, ele só te desse uma senha e falasse assim, ó, cuida bem dela que ela vai ser útil. É como um passaporte mesmo. O governo, ele emite, ele assina, ele coloca ali o que precisa colocar e qualquer posto de controle consegue validar aquela informação, ver se é verdade ou não, ver se você tem permissão ou não, sem precisar entrar em contato com o governo de fato. E é isso que o JWT faz. O servidor, ele cria uma assinatura ali com os seus dados e entrega para você com tudo, permissionamento, credencial, tudo bonitinho. E aí você entrega, sei lá, para as aplicações que você vai consumir, que elas conseguem ler, mas não conseguem escrever, porque só o servidor vai ter o poder de escrever e alterar o conteúdo. Esse token parece mais ou menos com isso aqui. Parece um calhamaço de string, uma coisa gigantesca que não faz sentido, mas calma que faz, dá pra você ler isso aqui. E é isso que a gente vai fazer aqui, eu vou te mostrar o que tem dentro de um JWT. Esse JWT é só uma string grande, dividida em 3 partes por pontos, né? Ela vai ter um header, um payload e uma signature, né? Que seria o cabeçalho, o corpo e a assinatura. O cabeçalho é a parte mais simples, ele só tem uma assinaturinha ali dizendo qual que foi o algoritmo usado para criptografar todo o token. É só isso. A segunda parte, que é o payload, é a parte que mais interessante, é onde os dados ficam de fato. Vai ter o ID do usuário, vai ter e-mail, vai ter ali os perfis de usuário, quais são as funcionalidades que ele tem acesso e quando esse token expira. E é aqui que muita gente se perde um pouquinho. Isso aqui não é criptografia, é só base 64. Então o texto ele só foi traduzido para uma outra base de dados. Então assim, qualquer um consegue ler isso aqui. Qualquer informação que você colocar pode ser lida. Então se você colocou senha, CPF, coisa assim, coisa sensível, tu fez burrada, tá? Já vou dizendo logo. Porque essa parte, ela é completamente aberta, como se fosse uma vitrine, para te identificar pro mundo, entendeu? Então não é para carregar segredo, é para carregar sua identidade, fechou? E por fim, a signature, né, que seria a assinatura, que é onde carrega a segurança de verdade desse token. Essa parte é a junção dos dois de cima, tanto o header quanto o payload, encriptografado com uma chave que só o servidor tem. Então quando você usar esse token e mandar lá pro servidor, ele vai pegar o header, e vai pegar o payload, vai encriptar igual ele fez com a assinatura antes na hora que ele emitiu, vai comparar os dois. Se não bater, é porque alguém tentou alterar no meio do caminho. E aí vai dizer, não,
não vai, não vou deixar não vai rolar. Que nem se você tentar manipular o seu passaporte. Alguém vai perceber por conta da marca d'água, o tipo de papel, sei lá, qualquer coisa assim. Tá, mas e que chave, que segredo, que senha é essa que ele usa pra encriptar? Calma que eu vou te explicar, porque dependendo como você fizer, vai ter resultados diferentes. Existem duas formas de você assinar um token. A primeira é usando uma chave de criptografia só. É mais rápido, é mais fácil, mas só que assim, a mesma chave que cria é a mesma chave que valida. Então, todo serviço ia precisar ter essa mesma chave. É como se fosse na escola, sabe? Que a mesma chave abre todas as portas. E todo mundo que tiver a mesma chave consegue trancar e destrancar conforme quiser. Então, se essa chave vaza, quem tiver com ela consegue criar qualquer token e entrar na conta fingindo ser qualquer um usuário. E não preciso nem dizer o problemão que isso é, né? E o segundo jeito é tendo uma chave dupla. Um par de chaves, onde vai ser uma privada e uma pública. A privada é capaz de criar tokens e a pública é capaz de ler tokens. Então, se você tem múltiplos serviços, uma arquitetura ali com microserviços, ou então várias aplicações que consomem a mesma API, isso vai ser muito útil, porque vai proteger a sua aplicação. Porque se vazar alguma coisa, vai ser a chave pública. E só o autenticador tem o poder de criar. As outras só vão validar, vão ler, vão criar ali só o identificador do cadeado, vamos dizer assim. Então, se você tem uma aplicação que é só um monolito, ou então só tem um back-end, cara, eu não vejo problema nenhum em você usar, sei lá, uma chave de um par só, né? De um par, né? Não tem par se é uma só. Mas você entendeu? Porque se vazar de um monolito, vazaria também se fosse privada, né? Então, meio que dane-se, né? Aí, se é o caso de ser microserviços, aplicação distribuída, aí sim, pelo amor de Deus, usa uma chave dupla, privada e pública. Beleza, agora você entendeu como que funciona. Mas tem um calcanharzinho de Aquiles nessa estrutura, e eu vou te mostrar qual que é. Essa parte aqui pouca gente fala, mas vamos imaginar o seguinte, você fez um cadastro no sistema, e ele te deu um token de autenticação de 7 dias. E aí vem alguém e rouba esse token e finge ser você. E ele tem 7 dias com esse token na mão. E aí o site vai lá e descobre que isso aconteceu, que aquele token vazou, que alguém tá se passando por você e ele vai tentar te deslogar. Só que ele não consegue. Porque se você lembrar bem, o sistema não anota nada. Ele não tem nenhuma informação daquela sua sessão. Ele só vai olhar o token, vai ver se bate a assinatura e vai deixar entrar. E esse é um dos preços da escalabilidade. Você aumenta a velocidade, mas perde um pouquinho do controle. E é por isso que esse exemplo que eu dei é absurdo. Se você tem um token que dura 7 dias, 30 dias, cara, tu tá pedindo pra dar problema no seu sistema. Tu tá pedindo pra ter problema de segurança. Ao invés do sistema usar um token, aquele JWT que a gente tá conversando nesse vídeo todo, ele vai usar 2. O primeiro vai ser esse JWT que a gente está discutindo, só que mais curto, com 10, 15 minutos. Só que ele que vai ter as informações, né, de autenticação, de autorização, os seus credenciais, tudo bonitinho. O segundo já vai ter um ciclo de vida bem maior. E esse sim, o sistema ele pode salvar, pode ele armazenar no banco de dados, onde ele quiser, e inclusive é ele que vai conseguir cancelar, simplesmente excluir quando precisar. A lógica continua quase a mesma, né? Você vai autenticando com aquele primeiro token, e quando ele expirar, a sua aplicação ela vai mandar o segundo token, que é o mais longo, e perguntar para a aplicação: e aí, eu ainda posso aqui conectar com você? E aí o servidor vai olhar as informações, ver se está tudo certo, se ele pode confiar em você. Se sim, ele te gera mais um token curto e te devolve para você continuar acessando a aplicação. Mas caso ele não valide você, caso ele não identifique que é você que está usando, ou então o seu token vaze, ele fala para você então: não, eu não posso mais confiar em você, já apaguei aqui seu token, não vou gerar um token novo. Um bom exemplo é o vídeo no YouTube, né? Você pode ter recebido uma recomendação do YouTube para ver esse vídeo. E aí quando eu for lançar um próximo vídeo, o YouTube vai olhar para você e perguntar: pô, esse cara que curtiu os outros vídeos dele? Pô, não curtiu, não vou recomendar. Ou então ele pode olhar e falar: pô, ele curtiu, ele se inscreveu no canal, ele deixou um comentário, então vou recomendar esse vídeo pra ele. Então aproveita esse momento já pra pôr isso à prova. Já curte aí o vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações, cara. Deixa um comentário, você sabe, né? Todo esse ritual bonitinho pra gente manter essa relação gostosa aqui. Então voltando, você tem um token único, sozinho, assim, que dá todas as credenciais do sistema e por um tempo indefinido ou em tempo muito grande, não faz muito sentido pra uma aplicação que você quer manter a segurança, né? E um outro assunto que é muito debatido nessa parte da autenticação JWT é onde armazenar esse token. E esse é um assunto que dá mais discussão do que eu esperava. Eu achava que tinha mais consenso sobre isso. Inclusive, eu vou pedir pra você fazer um negócio. Você vai lá nos comentários deixar onde que você acha que tem que guardar isso. Então você pausa o vídeo, vai lá, comenta, antes de eu te dar a resposta. E aí depois você volta lá e me diz se você acertou ou não. Então quando a gente fala de guardar o token no navegador, tem gente que guarda no local storage, que é mais fácil de acessar. Só apertar o window.local storage que você já vê a informação ali dentro. É bem fácil de acessar, fácil de guardar, bem simples. Só que assim, como eu falei, é fácil de
pode acessar. Qualquer script malicioso poderia acessar essa informação e roubar o seu token. Um outro lugar interessante para guardar é o IndexedDB, né, que é um banco de dados que roda dentro do seu navegador. Sim, o seu navegador tem um banco de dados rodando ali, que é temporário, né, você pode limpar a qualquer momento. Então, seria interessante guardar ali, mas eu acho que é coisa demais. A outra opção é você guardar num cookie de navegador, especial ali, com umas configurações certas para o JavaScript não ter acesso. É bem mais seguro para esse tipo de ataque, mas tem umas brechinhas ainda que você tem que tomar cuidado. Mas com a configuração certa, ninguém conseguiria ter acesso àquilo, nem ficando no meio da requisição. Assim, não existe uma solução perfeita, uma bala de prata. É tudo um trade-off. Você tem que saber qual é o benefício que ele te dá e o que é que ele te custa de volta, entende? E no final das contas, entender como que um login funciona não é coisa de especialista, de segurança, coisa assim. É o mínimo que você precisa saber para manter a sua API no mínimo segura. Porque ainda não todo atacante na internet, todo hacker, ele vai tentar autenticar primeiro. Ele vai tentar entrar no sistema de forma legítima. E por saber que a maioria dos devs, a maioria dos sistemas não tem esse cuidado na hora da autenticação, da autorização, eles vão nessas partes, nessas vulnerabilidades primeiro. Então, se você entende como uma autenticação bem feita funciona, você consegue proteger melhor o seu sistema, você consegue construir sistemas melhores, mais robustos, e entender a anatomia de todo um fluxo de usuário. Existem outros tipos de autenticação, fora esse do JWT, existe o ALF2, existe N formas aí, que a gente ainda poderia discutir. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Se você quiser saber como que funciona, como fazer, deixa aí nos comentários que eu vou pensar em fazer também. Aí eu escrevi um artigo completo sobre o JWT e por que você não sabe como ele funciona. Ele te mostra ele bonitinho as funcionalidades, como funciona, como implementar, um diagrama bem legal aí. Acho bem interessante, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, cara, dá uma olhada nesse aqui, que ele te mostra o porquê que você não sabe construir um sistema de login. Ou então esse vídeo aqui falando sobre arquitetura de sistemas. Cara, 2 vídeos incríveis que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E eu te vejo no próximo vídeo.